Qual carburador usar no kit 4mm, kit 190 e kit 70mm? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, onde eu vou te passar as medidas para você usar no seu kit. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto aqui e também ative as notificações para você ser avisado sempre quando eu postar um vídeo novo. E é isso aí, meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações e bora pro vídeo. Antes da gente começar esse vídeo está sendo patrocinado pela FullPro, uma empresa parceira que trabalha na venda de carburadores de competição, cornetas e diversos produtos. Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição para você conhecer os produtos e também vou deixar um cupom de desconto de 10% para você adquirir o seu carburador de competição, beleza? Então, acesse o primeiro link na descrição para você que quer adquirir um carburador ou uma corneta e bora pro conteúdo aqui. É o seguinte, para a gente falar sobre carburador, como escolher um carburador, a gente precisa falar sobre o ventre, tá? O que é o ventre? Eu até anotei aqui, o ventre indica variação de pressão exercida por um líquido que está em movimento por tubos com áreas variáveis. O que o ventre mede? Ele mede a velocidade de entrada do fluxo, da entrada da misturar combustível para dentro do seu motor. Por que há essa variação de pressão? Quando há uma variação de pressão, vai também haver um aumento na velocidade de entrada. O que é essa variação? Aqui mesmo na descrição que eu coloquei para vocês, com tubos com áreas variáveis. O que isso está indicando? Aqui a gente tem um tubo, ó, um tubo maior, um tubo menor no centro e depois volta ao tamanho normal. Aqui a gente tem um tubo maior aqui na entrada, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. A gente tem um tubo maior aqui na entrada. Ele afunila e vai para um tubo menor, certo? Essa variação de tubos aqui, ó, é determinado no centro o ventre. É onde vai haver uma variação de pressão e também aumento na velocidade. Quanto menor o ventre, maior a velocidade, tá? Porque aqui a gente tem a pressão atmosférica. Então, nesse ponto aqui, quando o seu pistão ele puxa a misturar combustível para dentro do motor, o que vai acontecer? Quando ele passa aqui, tem uma determinada área, ele vai reduzir o tamanho. Quando há esse afunilamento aqui, vai aumentar a velocidade do fluxo aqui para dentro. Além disso, também, de aumentar a velocidade, vai ajudar a puxar o combustível para dentro do motor e também atomizar o combustível, ter uma mistura mais homogênea quando eu tenho um ventre aqui. Só que o ventre no motor, tá? Quando a gente fala de ventre, qual o ventre do carburador que eu vou usar? O ventre é aquelas medidas que você vê. Um exemplo, eu tenho 3 carburadores aqui, ó. Aqui a gente tem aqui, ó, 28 milímetros. Um exemplo, 28 milímetros. Aí nesse outro carburador aqui, ó, a gente está aqui, ó, 32 milímetros. Nesse outro aqui, tá 34. Só tá 34, tá? Mas é 34 milímetros, tá? Então, esse 34, 32 e 28 é o ventre desse carburador, certo? Desse. São medidas que esse carburador tem. O ventre no motor, ele vai indicar a faixa de rotação do motor, a RPM de rotação do motor, que uma cilindrada, ou seja, o ventre ele determina a RPM que uma cilindrada pode atingir. Por quê? Se o ventre é muito pequeno para uma determinada cilindrada, eu tenho perca de resultado. Por que eu tenho perca de resultado? Porque o ventre ele começa a restringir a entrada de fluxo para dentro do motor e eu começo a ter perca de potência. Se eu tenho um ventre muito grande para o meu motor, para uma determinada cilindrada, numa determinada RPM, eu tenho uma velocidade baixa. Eu não vou ter uma constante aceleração e o meu motor não vai ser tão bom, porque a velocidade vai ser lenta. Lembra que aqui eu mencionei que o ventre, ele aumenta aqui, ele mede a velocidade de entrada. Então, quando há um ventre aqui numa determinada área do carburador, vai aumentar a velocidade do fluxo. Quando eu tenho um ventre muito grande para uma determinada cilindrada, a velocidade é baixa e também o combustível ele não é tão atomizado, ou seja, há aquela mistura mais homogênea. Então eu tenho perca de resultado em baixa RPM, ou seja, só vai começar a abrir, dependendo da cilindrada, nem consegue abrir
por conta da configuração que o motor tem de cilindrada, cabeçote e também comando de válvula, tá? Por isso que o carburador, o ventre do carburador, ele tem que ser definido de acordo com a cilindrada e RPM do motor. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu tenho algumas tabelas que eu coloquei aqui e vou passar para vocês as medidas dos carburadores. Beleza? Mas antes, ó, deixa seu like aí, que esse vídeo aqui merece muito like, que eu vou dar uma tabelinha aqui para vocês, que você pode anotar aí. Na hora que você vai comprar o seu carburador, você vai escolher essa medida para você ter resultado em cima de uma cilindrada e RPM. Beleza? Mas vamos lá, voltando aqui, é o seguinte, eu tenho aqui dois ventres. Por que eu coloquei medidas de tubos variáveis, tá? Aqui eu simulei dois carburadores aqui, um modelo original e aqui eu tenho um carburador estilo esse aqui de competição, tá? Por que tem essa diferença? Aqui a gente tem variações de tubo. Quando eu pego um carburador da 150, eu não tenho um aqui agora, quando eu pego ele, aqui vai ter uma medida maior, aqui nessa área vai ter outra medida e ao centro tem uma medida menor. O ventre sempre vai ser a menor área que você tem no duto, certo? No duto ali do carburador. Então, no carburador da 150, o ventre é nessa região. Nesse carburador aqui, a gente tem o ventre, a entrada maior, mas quando ele começa a reduzir da entrada aqui, a gente tem aqui na entrada, aqui, ó. Vamos pegar do total aqui, ó. A gente tem aqui 45 milímetros e ele vai afunilar para 28 milímetros aqui no centro, aqui, ó. Aqui vai dar uma pequena diferença por conta do paquímetro, ou também pode ser por conta do carburador, tá? Mas a gente tem uma medida aqui de 28, ou seja, ele afunila de 45 para 28 milímetros. Quando acontece essa redução de tamanho, vai aumentar a velocidade de entrada do fluxo para dentro do motor. É igual aqui nesse tubo aqui, nesse exemplo aqui. Nesse exemplo que eu dei para vocês, você consegue medir o ventre com o paquímetro aqui, ó. Você chegou aqui e colocou no paquímetro. E você vai ter lá a medida, certo? Eu não abri tudo. Mas aí você vai ter a medida lá, beleza? Agora, no carburador da 150, você vai precisar disso aqui, que é um compasso interno, onde eu consigo colocar ele aqui dentro, certo? Porque aqui no carburador da 150 eu vou ter que colocar esse aparelho aqui dentro para fazer a medição aqui do interno aqui, ó, do carburador, que é a área do ventre. Eu vou abrindo aqui, certo? À medida que eu abrir, eu retiro e faço a medição das pontas aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó. Eu coloco aqui lá dentro do carburador da 150, encosto lá, ó, soltar mais um pouquinho, ó, travou, ó, eu venho, abaixo e faço a medição do ventre, beleza? Num carburador desse, modelo original assim, quando há diferença você vai ter, ó, nota que aqui, ó, com o compasso interno, ó lá, a gente tem 28 milímetros. No paquímetro aqui, ó, medindo na pontinha aqui do carburador, deu 27,68, tá? Mas aqui medindo lá no interno lá do carburador, a gente colocar aqui, ó, lá no interno lá a gente tem 28 milímetros, que é a medida desse carburador aqui, certo? Então no carburador da 150, você vai precisar de um equipamento desse para fazer a medição do ventre. Já no carburador de competição, você até consegue fazer a medição aqui com o paquímetro aqui, beleza? Ah, Otávio, eu não tenho esse equipamento. Como que eu sei a medição do meu carburador? Por exemplo, estou com um carburador original, um carburador de XR, carburador de CRF 230. Baixa o manual de serviço no Google, certo? Do fabricante. Baixou o manual de serviço, na parte de carburação, tá? No manual de serviço, vai ter lá as medidas. Por exemplo, tem rim 24 milímetros, tem rim 26 milímetros, vai ter essas medições lá, certo? Através dessa medição você vai saber o ventre que tem o carburador. E se tiver diferença, por exemplo, o duto, ele for assim, ó, aqui eu só coloquei o compasso interno assim abrindo, mas se o duto ele der essa diferença aqui também, por exemplo, às vezes o duto ele o exemplo ficou meio ruim, mas só para dar para entender, às vezes ele é mais fechado aqui e mais aberto aqui. Então, você vai medir o total aqui, mais esse total aqui e dividir por 2, beleza? Aí você vai ter a circunferência aqui
do carburador. Mas se você não tem o compasso interno, você vai lá no manual de serviço, baixa o manual de serviço da sua moto, você vai ter a medida do ventre do seu carburador. Então, entendida essa parte aqui, a gente entende que o ventre do carburador ele é muito importante, porque se eu tenho um ventre muito grande para uma determinada cilindrada, eu tenho perca de resultado. Se eu tenho um ventre muito pequeno para uma determinada cilindrada, numa faixa de RPM, eu tenho perca de resultado, que é o que a gente vai ver aqui agora nas tabelas, tá? O ventre ele vai determinar RPM e também vai determinar que uma cilindrada pode atingir, beleza? Aqui são alguns exemplos, tá, dos kits que eu vou mencionar para vocês, o kit 170, kit 190 e kit 70. Lembrando que esses exemplos aqui são em cima de um carburador mecânico. Por quê? Porque um carburador a vácuo dá diferença, tá? O carburador a vácuo ele tem uma resposta diferente de um carburador mecânico, tá? Carburador mecânico onde o próprio cabo ele puxa o pistonete, beleza? Seja ele de guilhotina ou seja ele redondo, beleza? O cabo está puxando, então é um carburador mecânico. O carburador a vácuo ele trabalha com vácuo, onde de acordo com a aceleração da borboleta ele vai subir o pistonete ali do carburador, certo? Então, no carburador a vácuo, as medidas geralmente vão ser maiores, tá? Porque a resposta, o tempo de resposta do carburador é menor do que um carburador mecânico. Então, você precisa entender isso. Essas medidas são para carburadores mecânicos, beleza? E essas medidas aqui, ó, são em cima de uma cilindrada sem pino cursado. 170 cilindradas, 190 cilindradas, 220 cilindradas aqui, beleza? Então esses são os exemplos aqui em cima da cilindrada. E eu coloquei também até a faixa de RPM que esse ventre pode atender, beleza? Então vamos lá para os exemplos. Aqui no kit 170, para você girar até 9.500 RPMs, você consegue usar aqui um carburador com 26 milímetros de ventre, para girar até 9.500. Ah, Otávio, se eu manter o CDI original, eu preciso de um carburador maior que 26? Não precisa. Porque se você tem uma moto de rua, 170 cilindradas, tá? E vai rodar com o CDI original ali, você não precisa mais do que 9.500 RPMs, beleza? Ah não, eu quero subir o corte, eu quero colocar um CDI de 10.500, um cabeçote preparado para atender 10.500 RPMs e também quero todo um desenvolvimento que eu fiz no meu motor para atender essa RPM de 10.500 acima. O carburador 26 vai atender? Não. Porque ele vai até 9.500 RPMs. Aí você precisaria de um ventre um pouco maior. Aí nesse caso, se você quer girar até 11.000 RPMs, você precisaria de um 28 milímetros para girar ali até 11.000 RPMs. Lembrando que esses dados aqui são cálculos que eu fiz para trazer aqui para vocês, beleza? Esses cálculos a gente ensina no nosso curso de preparação, onde você tem um projeto diferente. Eu tenho um 170 cursado, de uma cilindrada, 170, 180, 190, 195, que se a cilindrada que você vai colocar, você precisa fazer o cálculo. Caso você não saiba fazer o cálculo, você vai baixar essa tabela, você vai anotar essa tabelinha aqui e vai montar. Agora, se é um projeto diferenciado, você vai precisar do cálculo. Aí esse cálculo a gente ensina no nosso curso de preparação. Beleza? Mas vamos lá. Ó. O kit 170, então, para você atingir até 11.000 RPMs, um 28 milímetros vai atender bem. Otávio, se eu pegar um 170 e colocar um 34 milímetros, então, porque é o seguinte, se você está falando que o ventre, se ele vai atender até uma determinada RPM, então é melhor eu colocar um carburador 34 milímetros aqui, eu pegar esse carburador 34 milímetros aqui e colocar no meu kit 170, que aí eu não vou, se eu quiser trocar CDI, aumentar a RPM do motor, eu posso aumentar sem risco nenhum. Se você colocar esse carburador 34, é aquilo que eu acabei de mencionar anteriormente na folha anterior aqui, certo? Foi onde eu disse que se você tem um ventre muito grande, a velocidade vai ser baixa.
e você não vai ter uma constante aceleração. Ou seja, o seu motor de baixa vai ficar muito ruim. Você não vai conseguir acertar a lenta do seu motor não vai ter lenta. Por quê? Porque o fluxo, ele, por ter uma velocidade baixa, não vai otimizar tanto o combustível, você vai ter perca de eficiência em baixa até média RPM, porque o carburador é muito grande para a cilindrada que você tem. De média para alta, às vezes ali você está na casa ali de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 RPMs, talvez até vai atender. Mas de baixa ali, onde você precisa às vezes sair com a motocicleta, uma moto de rua, tá saindo com a motocicleta, isso vai ficar muito ruim. Você vai consumir mais combustível, então você vai ter perca de resultado fazendo isso. Beleza? Então, se você... Por quê? Porque o ventre é o que eu mencionei, precisa ser adequado para uma cilindrada e RPM. Se for muito grande, tem perda de velocidade, então tem perda de resultado, e também se for muito pequeno, vai restringir a entrada, que é o exemplo que eu vou dar aqui embaixo, a entrada de fluxo, que vai fazer você perder potência se o seu motor está para um RPM mais alto. Beleza? Já no kit 190, a gente tem aqui, ó, você consegue usar um 28, vamos supor que você montou um 70, usa um 28. Só que aí, nota que um 28 milímetros no kit 190, ele vai até 9.500 RPMs. Esse até aqui é até a faixa onde esse carburador consegue atender e ainda trazer resultado para o seu motor. Não quer dizer que o seu motor não pode girar 10.500. Pode girar, só que o carburador ele vai começar, o ventre do carburador vai começar a restringir a entrada de misturar combustível. Aí você vai começar a ter perda de potência nessa faixa de RPM, beleza? É isso que eu quero dizer para você. Então, você consegue usar um 28, mas aí ele vai até 9.500 RPM. Se você quer que um 190 ele vai no RPM mais alto, 10.500, 10.800, 11.000, você vai precisar de um ventre de 30 milímetros ali no seu kit 190, beleza? No seu kit 70, você consegue usar um 30 milímetros até 9.500 RPMs. Aqui vai dar uma casa ali de aproximadamente 220 cilindradas, tá? Então você consegue usar até 9.500 RPMs. Se você quiser uma RPM mais alta, até 10.500, 10.800, 11.000, você vai precisar de um 32 milímetros. Otávio, eu posso usar ali para um 34 aqui? Você até pode usar aqui no kit 70, só que aí é para uma RPM mais alta, tá? Ou se você tem um motor cursado, por quê? Nota que o ventre ele é influenciado pelo total da cilindrada, certo? Para atender uma RPM do motor, ou seja, uma cilindrada total até uma determinada faixa de RPM. Aqui a gente está falando da faixa de RPM total que o carburador pode atender, beleza? Ou seja, se eu tiver um 170 cursado, vai dar mais do que 170 cilindradas. Então, o 26 ele não vai atender até 9.500 RPM, ele vai atender numa faixa de RPM menor, porque o ventre ele começa a ser pequeno para o total de cilindrada que eu tenho atingir uma determinada RPM mais alta, beleza? Então, é o seguinte, o que você precisa entender é que se você tem mais cilindrada, essas medidas aqui já não vão atender até essa faixa de RPM que eu coloquei aqui, beleza? Vou deixar isso claro para você. Se eu tenho mais cilindrada, o ventre aqui não vai atender até 9.500 RPM, vai atender uma faixa menor, beleza? Nada impede você usar um carburador menor. Ah, eu tenho um carburador original. Consegue atender uma cilindrada mais alta? Vai atender? Vai atender. Só que a faixa de RPM vai ser mais baixa. Em baixa RPM vai ser até bom, porque aí a velocidade, lembra que quanto menor o ventre, maior a velocidade. A velocidade vai ser alta, vai otimizar mais o combustível, em baixa vai ficar bom. Só que vai chegar numa faixa de RPM que esse ventre ele vai começar a restringir a passagem. O que é restringir, Otávio? Restringir é um exemplo. Você tem um tubo, ele começa a ficar entupido, o que vai acontecer? Começa a preencher menos o espaço que você tem. O espaço que você tem é o cilindro do seu motor. Se numa determinada faixa de RPM, essa restrição do carburador é o que? Não vai conseguir preencher todo o cilindro. Como não consegue preencher todo o cilindro de ar combustível, você tem perca de resultado a partir de uma determinada faixa de RPM, beleza? Como se fosse aqui o exemplo que eu dei, ó. Se você tem um kit 70 milímetros com um carburador 26 vai ser um carburador da XR ali, se eu não me engano da CRF também tem 26 milímetros, se eu estiver enganado depois você comenta aqui embaixo aqui, mas o da XR tem quase certeza que é 26 milímetros, beleza? Se eu tenho um kit 70, na 150 vai dar aproximadamente 220 cilindradas.
Com 220 cilindradas, um carburador de 26 milímetros, ele vai atender até 7.500 RPMs, beleza? Se eu tenho uma configuração toda original, por exemplo, o que é toda original no kit 70? Se eu tenho um kit 70 com cabeçote, válvulas originais, posso ter um cabeçote preparado, mas é válvulas originais, um comando que não vai deslocar a faixa de RPM para uma rotação muito alta, esse carburador vai atender bem. Por quê? Porque a faixa de RPM ela vai diminuir. Por que a faixa de RPM diminui, Otávio? Porque o carburador não é o carburador que define a RPM do motor. Ele define até onde ele vai atender a RPM que uma cilindrada tem. O que define a RPM do motor é a configuração de cilindrada e preparação de cabeçote, ou seja, diâmetro de válvulas que você tem no cabeçote, comando de válvula. Isso vai definir a RPM que você tem no motor. Por quê? Se eu tenho válvulas pequenas também vão restringir a passagem de entrada. Então eu vou ter uma RPM mais baixa. Então se eu tenho um kit 70 com válvula original, CDI original, com carburador 26, estaria legal. Por quê? Porque eu não fiz os cálculos, mas é bem próximo aqui de 7.500, 7.800 ali, um motor preparado com válvulas originais pistão 70. Por quê? Eu tenho muita cilindrada e pouca válvula, então a RPM fica mais baixa. Esse motor vai ser mais de baixas, médias RPMs. Então eu não preciso de um carburador grande. Não adianta eu ter um motor, um exemplo, isso aqui é válido também, tá? Você tem essas medidas aqui. Nossa, então eu vou pôr um 32 no meu kit 70 milímetros para atender até 11.000 RPMs. Só que você faz isso e você tem um motor preparado 70 milímetros com válvula 3026, que é a válvula original da 150. Esse motor vai ser de baixa RPM. Por quê? Nota que, se você pegar na ficha técnica da 150, ela tem lá 14 cavalos a 8.500 RPMs. 8.500 RPMs. Se você coloca mais cilindrada dentro do cabeçote original, você vai reduzir a faixa de RPM. Ou seja, você não vai atingir ao pico de potência, vai vir 8.500 RPM. Ele vai diminuir. Quanto mais cilindrada você coloca, mais reduzido vai ficar a RPM do motor, porque as válvulas começam a restringir a entrada de fluxo e preenchimento do cilindro que você tem no seu motor. Aí você começa a ter o quê? Perca de resultado no seu motor para uma RPM alta, beleza? Você pode ter um motor 70 com RPM baixa. Você pode ter, nada vai te impedir, vai ser um motor de baixa, média RPM, é um motor de torque, beleza? Você precisa entender isso, vai ser um motor de torque. Aí eu posso colocar um carburador 26 que vai atender muito bem ali. Agora, eu preciso colocar um carburador 32 se eu tenho um motor nessa configuração? Não. Por quê? Porque eu tenho válvulas pequenas, eu não tenho um cabeçote adequado. Quando eu falo de 11.000 RPMs aqui, não é o carburador que vai fazer o seu motor atingir 11.000 RPMs, vai ser essa peça aqui, ó. Essa peça é bem feita, um comando que atenda essa peça. Aí sim você consegue ter uma RPM mais alta. Se o seu cabeçote está preparado para atingir 11.000 RPMs, válvulas maiores, pistão 70 milímetros, CDI também, porque aí você tem que elevar a faixa de corte do motor com um CDI mais alto, uma ignição trabalhada, um avanço de ignição, para você ter mais resultado nessa faixa de RPM, beleza? Aí você tem uma configuração de motor que atinge essa faixa de RPM. Aí você precisa de um carburador que não vá restringir o seu motor, porque se você tem uma configuração dessa e coloca um carburador 26, esse carburador vai atender só até 7.500 RPM. Aí o que você faz? Matou sua preparação, mesmo que você tenha válvulas maiores. Aí você começa a ter uma restrição ali. E um exemplo, se eu tenho um kit 70 com um carburador 24 milímetros, vai atender só até 6.200 RPMs. Isso ali nem para um motor com cabeçote com válvulas originais ficaria bom. Aí você começa a restringir o seu motor. Passou dessa faixa aqui, então, Otávio, não vai funcionar? Funciona, tá? Vai funcionar. Só que o preenchimento do cilindro vai ser restrito. Ou seja, menos preenchimento, menor é a força da combustão, menos potência gera, ou seja, menos resultado você tem a partir dessa faixa de RPM. Se o seu motor ele é 70 milímetros, ele começa ali na casa ali de 18, 19, 20, aí seu motor está todo preparado para ir mais um pouquinho do que isso aqui. Você tem um carburador 24, aí seu carburador começa a limitar o motor. Aí ele começa de 18 cavalos, começa a perder. 18, aí você tá rodando acima, 8.000, 8.500, mas aí 18, 16, 12, 13, começa a perder potência.
Quando ele começa a perder potência, a moto vai ficar ruim, porque não tem resultado. Então é um conjunto, carburador, eu estou passando essa tabela aqui para vocês, mas você precisa entender que o cabeçote, ele também vai fazer toda a diferença. A configuração que você tem no seu motor de diâmetro de pistão, curso no vira-brequim, preparação de cabeçote, diâmetro de válvulas e comando de válvula vai definir ali a RPM que o seu motor pode atingir tendo resultado, tá? Não estou falando só de RPM, o meu motor gira 10 mil. Pode girar, qualquer motor pode girar 10 mil, mas ele traz potência 10 mil RPMs? É isso que você precisa entender. Se o seu motor ele gira 10 mil e traz potência 10 mil, você não pode ter essa peça aqui para restringir ele. Eu tenho um motor que ele tá um 70 todo preparado para atingir 10 mil RPM. Se eu pôr um 28 milímetros, eu vou ter perca de resultado. Aí eu tenho que começar a ter ali um carburador 32. Posso colocar um pouquinho maior? Se a RPM do seu motor for mais alta, pode colocar. Nada vai te pedir de você colocar um 34 aqui. Se a RPM ali está para 11 mil, você colocar um 34 e tem uma sobrinha ali. Principalmente se sua moto é mais de velocidade final, para top speed, um exemplo, para velocidade final. Aí sim, agora se é uma moto de rua, você precisa ter uma baixa legal também. Então não adianta você ter um ventre tão grande, porque senão a baixa do motor vai ficar muito ruim. Às vezes, dependendo do tamanho do carburador que você coloca, você não consegue dar regulagem no carburador, beleza? Por isso que você precisa entender que o ventre ele determina isso também na hora da escolha do carburador para o seu motor preparado. E da mesma forma é um ventre ao contrário, tem um ventre grande, tem perca de resultado. Tem um ventre pequeno, eu começo a restringir a entrada e ter perca de resultado na cilindrada do motor. E nessa base aqui você já vai ter um direcionamento para escolher o seu carburador ali. Se o motor é cursado, as medidas aqui não vão atingir até essa RPM. E se você está com um carburador a vácuo, essas medidas aqui tem que ser ali no mínimo uns 2 milímetros maior. Dentro do cálculo você consegue definir corretamente. Mas vai ser ali na casa de 2 milímetros a mais, né, Zé? Se eu tenho um 170 para girar até 9.500 RPMs, eu precisaria de um carburador a vácuo ali de 28 milímetros. Aí, se eu precisaria de até 11 mil, em 30 milímetros. Por quê? Por conta da resposta do carburador ser menor. Por conta dessa resposta ser menor, eu tenho uma certa perda de resultado, então eu preciso compensar pelo tamanho do ventre, ou seja, aumentando o tamanho do ventre do carburador. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. Comenta aqui para mim, qual foi a sua experiência com o carburador? Já colocou um carburador grande demais, não deu regulagem na baixa? Já coloquei um carburador pequeno, tive falta de resultado? Ou não? Nunca sabia disso, Otávio, não sabia como escolher, tinha um kit grande com o carburador errado? Comenta aqui embaixo para mim. E se você quer aprender mais sobre preparação de motores, a gente tem um curso completo de preparação, a gente tem cursos de preparação de cabeçote, tá? Cabeçote, comando de válvula e também tem o curso de preparação de motores. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo, caso você queira conhecer mais do nosso curso e fazer parte das nossas turmas e se tornar um aluno meu. Se eu tenho um kit 190, girando, você falou aí a 11.000 RPMs, 30 milímetros. Mas vamos supor que eu tenho um kit 190 preparado, mas ele está girando a 12.500 RPM. Esse 30 milímetros muda ou eu posso usar 30 milímetros? Então, esse kit 190, quando eu coloco aqui 30 milímetros, é 190 cilindradas. Se eu usar um ventre de 30 milímetros, esse ventre ele vai atender, sem restringir esse motor, até 11.000 RPMs. Se eu tenho aqui 12.500 RPMs, 12.000, 12.500, 13.000 RPMs, o que vai acontecer? Esse ventre de 30 milímetros ele começa a ficar pequeno para essa RPM mais alta, ou seja, vai começar a restringir esse motor. Ou seja, então eu vou começar a ter perda de resultado com o ventre menor, com esse ventre de 30 milímetros a 12.500, 13.000 RPMs, que sai 14, 15, 20.000 RPMs se você for preparar um motor para esse sentido. Entendi. Então, na lógica, eu teria que fazer um novo cálculo para me saber o ventre ideal para RPM de acordo com a cilindrada que eu vou... Isso aí. Você vai ter que fazer um novo cálculo para identificar o tamanho do ventre que você vai precisar para essa RPM mais alta. E se for uma RPM mais baixa, Otávio, se for o contrário, e se meu motor for para 8.500 RPM, se ele for para 8.500 RPM, é melhor você usar um 28 milímetros. Por que eu não uso o 30 se é para 8.500, sendo que o 30 vai poder atender até uma RPM mais alta? Porque aí, se eu tenho um ventre menor,
para 8.500 RPMs, o combustível ele vai se atomizar melhor, vai se otimizar melhor, eu vou ter um motor melhor de baixa, média RPM ali, uma regulagem melhor nesse motor. Então, se você gira até 8.500 RPMs, não precisa de um ventre de 30 milímetros. Ah, tá, mas eu quero mudar, eu estou preparando meu motor agora, ele é 190, mas agora tá tudo original, parte de ignição, comando, eu só coloquei o 190, mas eu penso em modificar cabeçote, comando de válvula, ignição do motor, aumentar a RPM do motor. Aí nesse caso você pode comprar um 30 e já instalar um 30 milímetros e deixar. Você só não vai ter um resultado tão bom em baixa RPM ali, uma regulagem tão correta, mas a partir do momento que você já aumenta a RPM, já começa a ter um resultado melhor ali, utilizando esse ventre de 30 milímetros. Beleza? Entendi. E em questão dos 70 milímetros, você explicou que é 30 milímetros de ventre até 9.500 RPM. Mas vamos supor que eu estou nesse exemplo que você deu aí. Tô com um kit 70 milímetros, ele vai até 9.500 RPM, mas eu tô com um carburador de 26 milímetros. O que acontece com essas 2.000 RPMs que tá faltando? No dinamômetro eu sei que a escala de potência eu vou saber, mas e na vida real? Tô na BR, como que eu sei? O que acontece? A moto falha? O que acontece? Então, aqui é o seguinte, por exemplo, você tem um kit 70 milímetros. Eu falei que para atender até 9.500 RPMs, você precisaria de um ventre de 30 milímetros. Vamos supor que seu motor é todo configurado para girar até 9.500 RPMs, cabeçote, comando, cilindrada. Então, aqui, esse ventre é para atender até essa RPM. Se você tem um 26 milímetros, no dinamômetro é igual você falou, você vai perder potência. Porque aí na escala, lá na curva de torque e potência, você vai ver que na hora que ele chega aqui a 7.500 está ganhando, o motor está ganhando, mas na hora que começa a passar de 7.500, começa a estar lá 8.000, 8.500, 9.500, você começa a perder resultado. Aqui é 7.500, então o 26 atendeu até 7.500 RPMs, certo? Aqui 9.500 RPMs. Então aqui você teve perca de potência no motor. Isso no dinamômetro, você vai ver o gráfico lá, você vai entender que você tem perda de resultado. Na rua, não é que vai falhar. Depois que você está regulado, a moto não vai falhar, certo? Você regulou, fez uma regulagem correta no giclê de alta aqui do carburador, no giclê de baixa do carburador, beleza, sua moto não vai falhar. Só que, a partir do momento que você tem uma configuração de motor dessa, mas você tem um carburador com 26, na BR você vai perceber o seguinte, a moto, vamos supor que você está dando um top speed, a moto começa a ganhar 110, 120, 130, 140, 150, a 7.500 RPM está lá a 150. Na hora que começa a passar, seu motor começa a girar mais, 8.000, 8.500, 9.500, o motor começa a perder potência. Aí o que você vai perceber? Que a velocidade ela tende a cair. Pode ser que se você esteja 9.500 RPM, ao invés de estar a 150, você esteja a 140. Por quê? Porque aí você tem menos potência. Com um motor com menos potência, o motor não consegue empurrar uma determinada relação. Porque o que determina a velocidade final é a relação que você tem no motor. Então, se você tem... Só que essa relação ela precisa de uma potência teórica para empurrar o motor numa determinada velocidade a uma determinada RPM. Então, quando eu tenho uma RPM mais baixa e tenho pouca potência, o motor ele começa a não empurrar, conseguir empurrar a relação. Então, você começa a ter uma velocidade final menor. Então, a percepção que você vai ter é que seu motor, na hora que passa de uma RPM, ele começa a perder, não começa a ganhar. Ou vai manter, mas dependendo aqui se tem uma casa de 2.500 RPM de diferença, que é uma casa maior, você vai ver que a velocidade final ela tende a diminuir. Por quê? Porque o seu motor já não tem a mesma potência que teria aqui, ó, no 7.500 RPM. Entendi. Na lógica teria que ou aumentar ou permanecer. Isso, o seu motor é configurado todo para girar 9.500 RPM, você não pode ter essa peça restringindo o seu motor. Aí já é legal você colocar um ventre de 30 milímetros, aí sim você vai ter o ganho ali, ao invés de parar aqui na casa de 7.500 tendo ganho, seu motor começa a ter o que? A crescente. Na hora que ele chegar aqui em 9.500 RPM, passou também de 9.500, vai começar a perder de novo, porque aí a RPM é baixa, porque a RPM mais alta tem que aumentar o ventre. Só que aí na hora que você está aqui a 9.500 RPM, você tem uma cavalaria maior do que a 7.500 RPM, porque o gráfico começa a subir. Aí passou dessa RPM, você começa a perder, tá? Beleza? Entendi.